pessoas querem saber como que um cara sai do zero, quebra 2 vezes e se recupera. Bom, eu acho que mais importante do que saber como se recuperou, eu acho que nesse primeiro vídeo eu preciso explicar como que eu quebrei. E como que eu quebrei, muitas pessoas não gostam de falar, porque todo mundo gosta de mostrar as coisas boas que fazem, né? Os seus acertos, mas eles gostam de esconder os seus erros. E eu não tenho por que esconder os meus erros, porque foram a partir dos meus erros que eu fui gerando ao longo da minha vida os meus acertos. Então vamos lá. Meu maior erro, na verdade, foi quando eu montei o meu negócio e comecei a querer ter uma vida que eu não podia ter. Então vou te dar um exemplo. Eu quis, logo que eu montei meu primeiro negócio, eu já achava que eu podia andar de carro bom, carrão, né? Imagina o seguinte, eu vinha de uma infância muito pobre, meu primeiro carrinho foi um Fusca, um Fuscão, tinha 18 anos, tinha um Fuscão. E eu queria, quando comecei a ganhar dinheiro, já migrar para um carrão. O que eu fiz? Como eu não tinha dinheiro para comprar, eu financiei. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você financia um carro, você está comprando um carro que você poderia ter ou que você gostaria de ter? Bom, a resposta é óbvia. Se você financiou o carro, você comprou um carro que você gostaria de ter e não que você poderia. Porque se você pudesse, você comprava à vista. Correto? Bom, o que eu fiz foi comprar um carro que eu gostaria de ter, mas eu não poderia tê-lo. Então eu comprei um carro à base de meritocracia ou eu comprei um carro à base de endividamento? Resposta certa, eu comprei um carro à base de endividamento. Vocês conhecem alguém que ficou rico assim? Como é que você ficou rico? Ah, eu fiquei rico me endividando. Conforme eu ia fazendo carnezinho, conforme eu ia fazendo prestação, eu fui ficando rico. É óbvio que não. O que eu queria naquela época era ter uma vida que eu não podia ter. E o preço que eu paguei, qual foi? Começar a trabalhar endividado. Porque uma coisa é você se endividar por uma doença que você teve que pagar uma internação hospitalar e não teve dinheiro para pagar. É uma dívida que a gente diz, né? Que não tem como a gente controlar aquilo. Acontece. Outra dívida é você por comida, você sobrevivência, você vai passar fome, então você vai lá e, sei lá, empresta dinheiro para comer. Agora, financiar um carro, quando você financia um carro, você está financiando um bem que você quer tê-lo antes de poder tê-lo, porque você não tinha um dinheiro para ter. E foi o que eu fiz. Então, naquela época, eu quis ter um carro financiado, não podia ter, trabalhava endividado para poder pagar. Imagina a bola de neve. Aí você começa a se endividar pelo carro, aí daqui a pouco você começa a querer ter uma casa que você não podia ter. O que você faz? Financia uma casa. Porque ao financiar uma casa para pagar em 20, 30, 40 anos, você pensa assim, é só eu trabalhar que eu pago. Não é bem assim que funciona, pessoal. Porque o mundo é instável, o país é instável. Veja aí o que está acontecendo com a economia. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui tendo uma vida que eu consideraria pseudo-status social. Eu queria ter aquela vida, mas eu não podia. Resultado, as dívidas foram se acumulando. Quando eu descobri, eu estava vivendo um status social não condizente com a minha realidade financeira. Resultado, a minha empresa quebrou. Só que ao quebrar, no sentido assim de não conseguir mais pagar as contas, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fechava as portas das minhas empresas na época, ou eu me desfazia de tudo que eu tinha na vida pessoal para manter meu negócio. Vocês acham que é fácil essa escolha? Vocês acham que é fácil você ter que devolver sua casa, devolver seu carro? Devolver não. Na época, vieram buscar o carro, sabe? Busca e apreensão. Então eu perdi tudo. Foi que quando eu quebrei, eu tinha uma opção. Eu podia fechar minha empresa naquela época e tentar proteger os meus bens. Só que eu pensei o seguinte, se eu fechar minha empresa e proteger os meus bens, manter minha casa, manter meu carro naquela época, o que ia acontecer? Eu ficaria com casa, ficaria com carro, mas eu não teria um negócio para poder pagar aquilo. Então, por mais dura que tenha sido a minha decisão naquela época, eu tive que entregar tudo. Eu entreguei tudo. Perdi minha casa, perdi carro, perdi tudo na vida pessoal. Só que na minha vida empresarial, eu mantive tudo. Ou seja, eu paguei a demissão dos funcionários, todos os custos de uma quebra da empresa, eu fui segurando para que ela não quebrasse de fato, que ela se recuperasse.
E qual foi a recompensa que eu tive? A recompensa que eu tive foi de manter meu negócio e perder tudo aquilo que eu não poderia ter na vida pessoal. O aprendizado que eu tive foi que eu só poderia voltar a ter a minha vida social, a minha vida pessoal, condizente com a minha realidade financeira. E é isso que muitos brasileiros têm que começar a aprender. Que você sim pode hoje estar todo conflitante aí com o governo, com política, todo nervoso, irritado. Mas no final, posso te fazer uma pergunta? Será que de fato tudo isso é culpa do governo, desses políticos corruptos aí? Ou foi você que não parou para pensar na hora de financiar seu carro, de pagar um juro altíssimo e trabalhar endividado? Foi você que não parou para pensar em ter uma vida social mais condizente com a sua realidade financeira? E se você não tomar consciência que grande parte dos problemas financeiros que você está tendo é culpa sua, você não vai fazer nada. Porque é muito mais fácil ficar culpando os outros, justificando os seus problemas, do que assumir ele. Então, o que me fez recuperar minha vida, o que me fez reerguer, foi quando eu assumi que a culpa era minha. Era minha. Eu é que tinha financiado o carro ao invés de esperar e ter dinheiro para comprá-lo à vista. Eu é que quis ter uma vida que eu não podia. Eu quis viajar sem poder. Tudo isso foi culpa minha. Eu me reergui porque eu aceitei que a culpa não era de governo, não era de político, não era de porra nenhuma. A culpa era minha. Enquanto você continuar colocando a culpa no governo, você vai ficar nervoso, estressado, brigando com todo mundo. E não adianta, pode espernear à vontade. Quando você quebra, a primeira maneira de você reerguer de novo é passar a ter uma vida condizente com a que você pode ter. Se você não pode ter televisão em casa, então desliga ela. É sofrimento? É sofrimento sim. Mas aí você trabalha duro, recupera e compra ela de novo. É uma maneira dura de explicar que ninguém quebra à toa. Ninguém tem problema financeiro à toa, não. E não é tudo culpa de governo, não. Grande parte do problema é a vida que você quer ter sem poder ter.